Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Debian, mas ele usando o KDE. O KDE é um gerenciador de janelas como é o GNOME, LXQT e Cinnamon e outros aí. E o KDE ele não é tão comum de ser usado em ambientes desktop quanto se vê aí os desktops com Linux usando o GNOME. Porque o GNOME ele é mais diretão, não tem tantas configurações assim extras para serem feitas e funciona bonitinho em máquinas que não sejam tão potentes assim para ativar certos efeitos de desktop, porque normalmente o usuário só quer mesmo usar a máquina para os afazeres no dia a dia dele. Então o KDE ele funcionava em máquinas, digamos assim, mais ou menos até o KDE 3. Quando entrou o KDE 4, que botou mais, se deu mais força aos efeitos de desktop, aquela coisa toda, então acabou obrigando muitos usuários a usarem equipamentos melhores, com aceleração gráfica de vídeo, né? Em vez de usar aqueles vídeos on-board da vida, comprava uma NVIDIA ou então um AMD da vida aí para colocar na máquina para poder usufruir dos efeitos do desktop e, evidentemente, por causa desses efeitos, era muito normal que o compositor, né, o composite do KDE parava de funcionar e você perdia a beleza do desktop e você tinha que reiniciar a máquina para ou então um ambiente gráfico para ele poder voltar com os efeitos e tudo funcionar bonitinho. O KDE ele usa lá a parte de QT, né? Enquanto o GNOME ele usa GTK e tal para mostrar os programas com seus efeitos, brilhos e renderização lá das janelas e coisa e tal. E basicamente, pelo menos hoje em dia, antigamente não era tão comum assim, as janelas de programas feitas para GNOME e programas de GNOME feitos e programas feitos para GNOME dentro do KDE funcionam muito bem sem muita diferença de visualização. Então, basicamente, é mais mesmo questão de gosto e talvez em menor em menor escala assim o desempenho da máquina, já que o cara quer mesmo usar a máquina para nos seus afazeres, como eu já tinha falado antigamente. Aí o que eu vou falar aqui agora pode ir um pouquinho contra aí o pessoal assim, mais purista, que gosta de Linux e tal, que é se você tiver uma máquina assim minimamente decente, assim quarta geração, né, um Intel de quarta, quinta geração com 4 ou 8 GB de memória RAM, de preferência com SSD, eu daria como sugestão você experimentar fazer um Hackintosh com essa máquina. Porque o macOS ele é um sistema mais comercial com programas que tem aqui muito usados no Windows, que também tem portados, né, portabilizados, sei lá, pro KDE, pro macOS, assim como também tem programas do macOS também portabilizados isso aí, portabilizados pro Windows. E é um sistema basicamente estável, mesmo ele sendo, digamos, fechado, né, porque é de propriedade da Apple, ele é bem estável, tem programa basicamente para tudo. O problema é que o hardware tem que ser específico para fazer rodar o macOS, para evitar que e a Apple faz isso para evitar que o macOS vire um Windows da vida, que é obrigado a rodar em tudo que é a máquina perereca que o usuário usa, comprado aqueles rincões da China lá, em que os caras compram um maquinário e fazem placa-mãe no fundo de quintal, sem nenhum tipo de controle de qualidade, como se todas também tivessem esse tipo de controle, né? E como acontecia antigamente nos tempos das placas das PC chips da vida aí, que nego comprava aqueles troços com tudo on-board, máquina reiniciava, pegava fogo, explodia, porque eram máquinas para PCs super baratos e pifou, joga fora e troca a placa-mãe ou compra outra e coisas assim. Então, o Debian, o Linux ele pode ser experimentado sem problema nenhum em máquina boa mesmo, né, se o usuário quiser se livrar do Windows e não quiser entrar no mérito de ser, entre aspas, capacho da Apple, que obriga todo mundo a usar determinado hardware
para poder usar. Isso falando em Hackintosh, porque as máquinas, da Apple são tudo caras e você pode ter uma máquina equivalente a um equipamento lá da Apple gastando bem menos que a metade, tendo um desempenho até maior do que os produtos da, da Apple. Enfim, recapitulando, se você tiver uma máquina minimamente decente, 4, 8 GB, de preferência 8, e um Intel da vida aí, 3 de quarta geração, ou i5, ou i7, tudo de quarta geração para cima, você pode experimentar o Hackintosh aí, que é mole de ser feito, tem vídeos aí no canal que você pode experimentar, e então, se não quiser, ou não gostou, ou não conseguiu fazer funcionar, dá para usar Linux numa boa, numa máquina dessas sem se preocupar muito com hardware, pelo menos nos dias de hoje. Então, voltando ao papo aí, normalmente o Debian ele vem com Gnome, pelo menos a versão mais atual do Debian, ele ainda vem com Gnome 3. E funciona bonitinho, sem confusão nenhuma, sem travamento, sem coisa nenhuma. Você vem aqui, esse aqui é o nosso Gnome 3, ele já está meio alterado com os ícones aqui do Apple, né? Do macOS, quer dizer. Então, funciona aqui bonitinho, a gente já está cansado de ver aí vídeos aqui no canal de como deixar também o Gnome 3 mais bonitinho, mais utilizável, né? E aqui você tem o Gnome 4 instalado, por assim dizer, na marra, já que ele não vem como padrão dessa versão Bullseye do Gnome, mas está aí. Esse é o Gnome 4, também funciona bonitinho, sem confusão nenhuma. E a gente vai ver aqui então como colocar o KDE 4 no Debian. Você pode escolher o Gnome 4, o Gnome 5, o KDE 5 no Gnome. Você pode escolher um ambiente gráfico na instalação do próprio Debian quando você estiver fazendo aí, ou instalar ele posteriormente depois de você já tiver a sua instalação do Debian pronta aí. Porque a instalação padrão do Debian é sempre com o Gnome. Então, por exemplo, a gente vai vir aqui no gerenciador de pacotes aí que você usa e tal. No caso aqui eu tenho Synaptic. E você vai procurar por isso aqui. KDE Plasma Desktop. Vai chegar aqui, marcar para instalação, vai tirar o que não vai ser usado e vai colocar um montão de bagulho aí. Você marca, aplica e aguarda a instalação. Vai aparecer uma janela aí dizendo se você quer usar se você quer manter o gerenciador de boot, né? Aquela tela inicial para você escolher qual é o ambiente gráfico que você quer usar. Se você quer o GDM ou o SDDM, você mantém o GDM, dá aplicar e instala. Depois de instalar, você reinicia a máquina e você vai vir para essa tela aqui. Não, não é isso não. Essa é a sessão. Você vai vir para essa tela aqui. Aí você vem nesse botãozinho aqui, seleciona o plasma. Todo cheio de transparência. Você pode configurar isso aqui do jeito que você quiser e tal. Você pode botar novos temas. Ele vem já com um gerenciador de pacote, que é esse daqui. É o Discover. Mas eu também gosto de usar esse Muon. Você pode instalar lá usando o Discover. O Discover, inclusive, pode instalar para você pacotes Debian. Você vem aqui, botão direito, abrir com o Discover. Esse aqui, no caso, eu já instalei, que é o Google Chrome. Mas ele já está instalado, ele está de viadagem aqui comigo. Tanto é que ele está aqui, ó, aplicativos, internet, Google Chrome. E você tem a parte de aparência. Como eu falei, né, o KDE 5, a versão mais nova do KDE, ela está bem fluida se você for comparar com outras versões do KDE
que obrigava o sistema de vídeo, precisava de muito processamento para fazer os efeitos de desktop, aquela coisa toda para funcionar. Então você tem o tema global, ele vem com dois. Eu botei um terceiro, né? Eu venho aqui, baixar novos temas globais, aí eu boto o nome lá, Windows, ou macOS e tal, e clico em instalar. Esse aqui é um tema global para você, por exemplo, aplicar todos os componentes do tema global, inclusive o painel aqui, o menu e tal. Você tem que marcar esse item aqui, ó, usar layout de área de trabalho do tema. Para aí você vai ter toda a ambientação da área de trabalho para o tema que você escolheu. Aí você tem o estilo do Plasma. Você escolhe como é que você quer Você pode também baixar novos estilos. Não, o estilo dos aplicativos, por exemplo, a cor das janelas, de como aparece as barras de progressão e tal. As decorações, que são essas beirinhas aqui, essas berolinhas aqui do desktop, das janelas, quer dizer. Você pode escolher cores também. Lembrando que quando você escolhe isso, como é que eu vou dizer, individualmente, aquele lance de usar o tema, usar as configurações do tema, já era, né? Você pode eventualmente perder algumas coisas como cor, dado pelo tema. Você tem fontes também, ícones. O ícones aqui eu usei o do próprio Big Sur, que vem no tema. Cursores também. Nesse caso aqui eu usei mesmo o normal que vem aqui no sistema. E aqui você tem todas as outras coisas de configurações que são bastante grandes, digamos assim, né? Mas nada tão muito difícil de se mexer, não. Tudo separado por grupos, né? Espaço de trabalho, personalização e coisas assim. Então, o KDE4 é uma alternativa legal para você que gosta de um desktop cheio de firula, mas não tem uma máquina super fodona para poder usar o sistema como era necessário há tempos atrás. Hoje em dia o KDE5 está rodando bonito em máquinas mais menos robustas, para dizer o mínimo, né? E basicamente, se você tiver uma máquina com SSD, que é sempre o primeiro upgrade que eu falo para os clientes fazerem em suas máquinas, desde que a máquina tenha essa possibilidade de usar discos SATA, né? Que vai ganhar uma performance gigantesca e monstruosa, mais do que ele teria se tivesse colocado mais memória na máquina. Que basicamente os dois upgrades mais fáceis de serem feitos são esses: SSD, trocar o SSD e botar mais memória na máquina. Então isso aí é um vídeo aí falando sobre o KDE no Debian, que também se estende a outros sistemas aí, como SUSE, Ubuntu também, que é o Kubuntu, né? Cada uma dessas distribuições aí pode ter uma versão do KDE mais cabeluda ou menos cabeluda. Pelo menos essa KDE 5 do Debian funciona bastante bem em máquinas menos potentes. Mas eu ainda prefiro ou o macOS, desde que a máquina seja minimamente compatível, né? Ou então o bom e velho Gnome 3 ou Gnome 4 mesmo para o desktop Debian. Não por eu ser um adepto daqueles que se está funcionando não muda, mas que é aquele equilíbrio entre performance e usabilidade da máquina. Tudo acima disso aí que você queira acima disso aí, é por sua conta mesmo aí, gosto pessoal do sistema que você vai usar. Então, falou? Depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí. Falou! Bom, se você gostou do vídeo, você, por favor, aí se inscreva no canal e divulgue ele aí nas suas redes sociais aí para ajudar o velho aqui a botar conteúdo útil no canal. Valeu!